Gravando. 1, 2, 3, som. Opa! Estamos gravando. Galera, é muito bacana gravar aula, cara. Às vezes a gente se realiza e vou mentir não. Se você não tem uma certa admiração por aqueles YouTubers, se você começar a ter que gravar aula, começa de uma reunião online, né? Eu tenho certeza que vocês devem ter passado por algumas, tá? Mas reunião online com câmera tudo fechada, você começa a entender um pouquinho mais, né? A habilidade de comunicação que esses caras têm, né? Então, às vezes a gente gravando aqui uma aula se realiza justamente nessa questão, né, de você ficar tendo uma desenvoltura diferente, né? Então poder fazer as brincadeiras que você faz são diferentes. Enfim, vamos lá, bora para nossa aula, que é mais importante. Então, galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu sou o professor Heitor, estou aqui para mais uma disciplina de informática aplicada. E aí? Estudou a aula passada? Assistiu a aula passada? Não pulou para essa daqui não, né? Pessoal, bora estudar, bora focar, bora investir no seu eu do futuro, tá? Que vale muito a pena. A aula passada de informática aplicada, a gente falou um pouquinho sobre o que é hardware, né? O que é quais são os dispositivos de hardware que você tem ali, né? A gente viu que a gente tem um dispositivo de processamento, né, que a gente chama de CPU, que é a unidade central de processamento, que nada mais é do que o processador do computador, é o processador do celular, é o processador de uma impressora, né? Todo dispositivo ele precisa de uma unidade central de processamento que faça esse serviço, né, para ele, né, de processar os dados, né, fazer a interpretação daqueles dados que estão passando por ali na máquina, né? Então, se eu estou hoje gravando essa aula para você, é porque no meu computador ele tem um processador, assim como o celular, tem um processador que faz esse tratamento dos dados, tá? O processador, galera, lembra, é o coração da máquina, tá? A gente precisa do processador para poder processar todos esses dados que nós temos hoje nos nossos dispositivos, tá? Se não fosse o processador, se não fosse o grande avanço na tecnologia de processamento, nós não teríamos tudo que nós temos hoje, tá bom? Então, vai por mim. Agradeço bastante essa galera da tecnologia que estuda pra caramba para poder nos dar, né, alguns, como é que se diz assim, algumas regalias, né, pro dia de hoje. Então, vamos lá. Primeiro ponto, processador. Segundo, dispositivos de entrada e ou saída, né? Nós temos dispositivos que são de entrada, que são dispositivos que passam a informação para a máquina, e nós temos os dispositivos de saída que recebem a informação da máquina, né? Falamos também sobre dispositivos de armazenamento. E aí, quando eu falo de dispositivos de armazenamento, eu tenho dois, né? Nós temos a memória RAM, que é uma memória de acesso aleatório, né? Que é uma memória volátil. Por que ela é volátil? Porque ela está armazenando enquanto o programa, enquanto o computador está utilizando aquele espaço na memória. Então, quando eu vou utilizar um programa, o programa reserva um espaço na memória. O sistema operacional ele fica fazendo essa ponte, né? Fica fazendo essa gestão da memória, quem está usando em qual momento a memória RAM. E a gente precisa de memória RAM para poder executar os nossos programas, né? O outro armazenamento que nós temos, qual é? É o HD, né? O disco rígido. Se a gente estiver falando do celular, vai ser a memória interna, né? O disco rígido ele vai gravar o que? Ele vai conter todos os dados, as instalações dos programas, dos softwares que a gente conversou,
E vai poder também ali armazenar o que? Vai poder armazenar dados, que pode ser foto, vídeo, arquivos de texto, enfim, vai poder armazenar uma gama muito grande aí de arquivos para que você tenha à sua disposição esses arquivos para um acesso futuro. Né? E aí é muito importante a gente já começar a pensar nessa ideia de disponibilidade desses arquivos, tá? Mais na frente a gente vai entender por quê. Falamos um pouquinho dos tipos de software básico, que tem a função ali de controlar, né, o equipamento como um todo. Você tem aí os sistemas operacionais, pode ser o Windows, Linux, Mac, Android, por aí vai. E nós temos também os drivers, né, os drivers que controlam os dispositivos. Né, os drivers e os softwares, os sistemas operacionais, eles trabalham ali em conjunto, ok? Falamos também sobre softwares utilitários, né, que tem funções, geralmente funções de manutenção do computador, né, e falamos também dos softwares aplicativos que têm funções específicas ali no seu computador, ok? Falamos um pouquinho também sobre as redes, né? Nós temos a LAN, a MAN e o WAN. Elas vão aí se diferenciar de acordo com o espaço geográfico, né? Então a LAN, você tem a LAN, né, que é Local Area Network, é uma rede local, geralmente liga uma casa, uma empresa pequena, né, em uma distância, salvo engano, de até 3 km, né? A gente ainda pode caracterizar como sendo uma LAN. Nós temos a MAN, que é uma rede dentro de uma cidade, né? Você conecta cidades por meio da MAN. E nós temos a WAN, que ela tem um alcance global. Né? Quando a gente fala da WAN, a gente já começa a falar de uma rede que interliga continentes. Né? Então, eu até mostrei a figurinha lá dos cabos intercontinentais. Né? Cada tracejado daquele que eu mostrei para você é um cabo que passa em alto mar. A gente tem a ideia de que a internet ela é via satélite, né? Mas não é, a gente sabe que não é, porque se fosse, você ia ter um atraso muito grande na comunicação, porque imagina a comunicação tendo que subir até o satélite para só então descer. É algo realmente bem complicado, né? Que não seria viável o uso que a gente tem hoje. Né? Bom, e aí nós paramos a nossa aula justamente falando um pouquinho sobre redes de computadores, e vamos ter ainda um ponto aqui justamente para falar sobre Vai mesmo, fugiu, calma galera, falar sobre segurança da informação, né? Os princípios da segurança da informação, tá bom? Então vamos lá, vamos com calma, vamos passar por esses princípios, vamos pensar à medida que eu for falando, né, vamos pensar aqui em algumas boas práticas, né, de uso dos computadores. A gente sabe que hoje em dia não é somente utilizar o computador, existem sim formas corretas de se utilizar um computador, tá? Até mesmo para evitar problemas no seu ambiente de trabalho, ok? Então é muito importante que você, principalmente quando você estiver no seu ambiente de trabalho, você consiga utilizar o computador da melhor forma possível, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, tá? Sempre lembrando, tá, que nós temos aqui uma telinha de transição, que é essa daqui. Quanto a essa telinha de transição, não é porque a aula bugou, é porque eu estou trocando, né, entre a minha câmera que está aqui me filmando, tá, e também o computador, a tela que está aqui do lado. Então tem essa transição, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Galera,
Eu gosto muito sempre de começar a aula com uma reflexão, né? Eu ia até terminar a aula anterior com essa reflexão, mas enfim, vamos começar por ela então, né? Fato é, galera, que a internet, a grande rede de computadores, a tecnologia como um todo, ela vai mudando a nossa forma de se relacionar, né? Por que ela muda a nossa forma de relacionar? Antes você precisava se deslocar não sei quantos quilômetros para conversar, para ver um parente seu que estava em outro estado. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, enfim. Agora você não precisa, você pode conversar com essa pessoa, você pode conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo por meio de uma chamada de vídeo. Você consegue fazer isso. As redes sociais, como o Facebook aqui do tio Mark Zuckerberg, ela lhe dá a possibilidade de você encontrar pessoas que você achava que nunca mais ia ver. Né? Então as redes sociais sim mudam a forma como nós nos relacionamos. Né? Tem um certo lado positivo, tem um certo lado negativo, né? Enfim, como tudo nesse mundo, mas fato é que nas redes sociais nós temos ali uma forma diferente de relacionar, de interagir com as pessoas, criando inclusive grupos de pessoas que têm ali interesses em comum. Aos poucos também a tecnologia muda a forma como nós enxergamos o mundo. Então hoje em dia você tem a ideia da realidade aumentada. Né? O que é a realidade aumentada? É nada mais nada menos você conseguir interagir com o mundo usando a tecnologia e a tecnologia interagindo com o mundo físico. Então, com o joguinho, né, que foi lançado, não me lembro agora, faz tempo, aquele joguinho do Pokémon, era engraçado ver a criançados, até mesmo os adolescentes, às vezes adultos, brincando com aquele negócio. Mas aquele jogo do Pokémon, ele tem algo muito interessante, que é justamente trabalhar com a realidade aumentada. É você interagir por meio de um dispositivo com o mundo real. Né? Você apontar para uma câmera e ver um Pokémon pode parecer engraçado, né, no primeiro momento. Você vê um monstrinho a partir da sua câmera do celular, um monstrinho que não está ali fisicamente, óbvio. Mas você começa a interagir de uma forma diferente com as coisas. Você consegue, por exemplo, simular uma operação, simular uma cirurgia. Então, o médico está ali com óculos de realidade aumentada e ele consegue visualizar à sua frente um órgão, né, para fazer a simulação de cirurgia. Então, com a tecnologia, vocês têm ali uma forma diferente de você ver o mundo, pensar diferente. Hoje em dia você tem um pensamento muito mais rápido, né, muito mais amplo, você recebe uma quantidade muito maior de informações. E a gente precisa, claro, saber trabalhar com essas informações. A gente precisa, sem dúvida alguma, saber como manipular essas informações. Né? De que forma eu vou interagir com essas informações? Será que eu posso pegar uma informação que eu obtenho e compartilhá-la de qualquer forma? Eu não preciso analisar a informação, eu não preciso verificar se essa informação é verídica, né? Será que eu posso simplesmente clicar em qualquer link, né? Será que eu posso... será que minha mente ela precisa funcionar tão rápido quanto a
a quantidade de dados que a gente recebe de tal forma que eu não me permita raciocinar em cima daqueles dados, né? É algo que a gente, de fato, a gente tem que pensar, né? Hoje em dia, a gente está ficando tão rápido de uma forma, recebendo tantas informações, que às vezes a gente tem um problema que eu gosto de chamar de problema de hiperlink, tá? Não sei nem se deve sim ter algum estudo sobre isso, talvez tenha até algum nome mais formal para isso, mas eu chamo de problema de hiperlink. Por quê? O que é o hiperlink? O hiperlink nada mais é do que aquele linkzinho que você clica e te direciona para outra página. E hoje em dia, dentro de uma mesma página, você tem vários hiperlinks. Então, às vezes, você está lendo sobre alguma coisa e, de repente, você está sendo lançado ali, você vê uma outra informação que lhe interessa, você não termina de ler aquilo que você estava lendo e já parte para outra coisa. E naquela outra coisa vai ter uma outra coisa que vai lhe interessar e você vai ser jogado para outra coisa. Enfim, tem estudos de marketing que faz você, que tenta lhe influenciar justamente para você entrar dentro desse loop infinito e tentar lhe prender ali dentro de uma mesma página, tá bom? Então é algo que a gente tem que sem dúvida alguma, refletir, né? A tecnologia está ali também para nos aprimorar, né? Então, se hoje você consegue ter uma vacina em tempo rápido, em tempo hábil, né? Uma vacina ali em 6 meses, né? 1 ano, é porque existe uma tecnologia para isso. Se você consegue hoje ter estudos, né, com próteses altamente tecnológicas que substituam órgãos, né, substituem membros, é porque você tem uma tecnologia para isso. Se você consegue ter uma tomografia computadorizada, né, você consegue, se você vai ter um filho, você vai fazer ali uma ultrassom com a sua esposa e consegue ver ali dentro, é porque hoje você tem tecnologia para isso. Então a tecnologia ela está ali para nos ajudar, para nos aprimorar, para fazer com que a gente consiga viver mais. Então, sem dúvida alguma, a tecnologia nos ajuda, nos auxilia a isso. E cada vez mais cedo esse mundo deixa de ser uma eterna novidade, né? Por quê? Porque hoje em dia as crianças estão tendo cada vez mais contato, estão tendo cada vez contato mais cedo com a tecnologia. Se você der um celular para uma criança, bem rapidamente ela vai começar a mexer naquilo dali, descobrir aplicativos que às vezes você nem sabia que tinha, utilizar os aplicativos, porque os aplicativos muitas vezes são construídos de forma intuitiva, você pensa que não é intuitivo, mas se tem uma criança que consegue pedir, sei lá, 400, R$1.000 de McDonald's, é porque o aplicativo é intuitivo o suficiente para que a criança consiga fazer aqueles pedidos, né? Então, eu citei esse caso porque teve realmente o caso de uma criança que pediu não sei quantos McLanche Feliz aí para conseguir um brinquedinho. Se eu não me engano foi um brinquedinho, mas enfim. Fato é que a criança consegue facilmente começar a utilizar a tecnologia, né? Aquela tecnologia muitas vezes até mais rápido do que você, ok? Mas para utilizar essa tecnologia, você precisa de algumas práticas, né? Como, por exemplo, tentar se proteger, né? Tentar desvincular um pouco, né, do mero compartilhamento. Né? Para você entrar na internet, você precisa de segurança, né? Você precisa se sentir seguro. Você precisa saber que você não pode compartilhar todo tipo de informação, seja ela sua, né, informações próprias, seja também informações da sua empresa. E aí,
é onde entra justamente a segurança da informação. A segurança da informação tem justamente esse objetivo, né? Vamos ver aqui, ó. O que é segurança da informação? Vamos lá. Segurança da informação é um conjunto de medidas constituídas basicamente de controles e de políticas de segurança, tendo como objetivo a proteção das informações através do controle dos riscos de revelação ou alteração por pessoas não autorizadas. Segurança da informação remete à ideia de que informações e ou conhecimentos estejam seguros e protegidos contra pessoas que não precisam ou não devam ter acesso a tais dados. Então, vamos lá. A gente fez essa leitura juntos, vamos por partes agora. Vamos lá. Então, segurança da informação é um conjunto de medidas constituídas, né, de controles e políticas de segurança. Quando eu falo de controles, quando eu falo de políticas de segurança, tá? A segurança da informação, ela como um todo, ela precisa de uma primeira coisa, que é um manual de segurança da informação, tá? Qual é a política de segurança da informação da empresa? A política de informação da empresa, de segurança da informação da empresa, ela tem que ser algo muito bem construído, tem que ser algo muito bem trabalhado, e a política da informação da empresa, ela tem que existir e perpassar desde da entrada da empresa até o mais alto nível da empresa, para que toda a rede da empresa ela esteja o quê? Segura. Então, cada integrante ali da empresa, ele tem uma responsabilidade perante a empresa. Tem uma função ali de guarda da informação. A informação, ela é algo hoje ainda mais precioso para a empresa. Porque veja bem, antigamente, para você ter acesso a uma informação, você precisava ter acesso a certos locais da empresa, locais, quando digo locais físicos, né, que salas reservadas, onde nessas salas reservadas tinha papéis e mais papéis, né, gavetas e mais gavetas, repletos de dados da empresa. Só que hoje nós passamos por um processo de digitalização. Esse processo de digitalização torna aquela informação que antes era física em algo virtual. Hoje a informação ela está armazenada em HDs, né, como a gente falou, né, em pendrive, em dispositivos que estão conectados à internet. Então, hoje em dia, a TI de uma empresa ela tem uma responsabilidade muito grande de guardar informações que muitas vezes são confidenciais e que são primordiais para a empresa. Então, quando tem por que tem uma grande notícia, né? Por que é notícia quando tem um vazamento de dados de uma grande empresa? Porque quando uma grande empresa vaza os dados, quando tem um vazamento, não é a empresa que vaza os dados, né? Mas enfim, quando tem um vazamento de dados na empresa, significa que são dados dos clientes que estão indo, sabe-se lá para onde. Então pode ser o meu RG, pode ser o meu CPF, pode ser minha residência, que estão sendo vazados, né, e aí podem cair em mãos que, enfim, não eram para cair, né? Então, para isso, você tem os controles de informação, né? Então, barreiras físicas, sim, é um controle da informação. Barreiras lógicas também são tipos de controle de informação. O controle da informação, né, também é feito por dispositivos, sensores que visam proteger
é, o, o, as salas do data center da empresa, os servidores da empresa. Né? Então, toda aquela informação ela tem que ser protegida. Tá? E outra coisa, informação, apesar de eu estar falando de dados, né, dados digitais, a gente não entende informação como sendo somente aquele dado digital. A gente entende informação também como sendo aquele bom e velho dado físico, tá? Aquele papel, ou então alguma informação importante que possa até ser transmitida até mesmo na fala. Então, quando eu estou falando alguma coisa, eu estou passando uma informação. Então, quando eu digo que a política de segurança tem que ser desde a portaria até lá em cima, é porque, de alguma forma, todos os representantes de uma determinada empresa, eles têm uma responsabilidade e guardam uma informação sigilosa, guardam informação confidencial dos métodos e funcionários, dos processos da empresa, ok? Então, é muito importante que se tenha ali uma política de segurança da informação, né? Como falei para vocês, tem o objetivo de proteger as informações por meio de controle dos riscos de revelação ou ainda alteração por pessoas não autorizadas. E veja que quando eu falo pessoas não autorizadas, não necessariamente eu estou falando de uma pessoa que está fora da empresa. Eu, por exemplo, sou professor do Centro Universitário Uniateneu, mas eu não tenho acesso, não devo ter acesso ao RH da empresa. Imagina que um funcionário, né, que tenha um acesso indevido ali a informações sigilosas da empresa ou informações vitais da empresa, né? Eu tendo acesso a informações confidenciais de um colega professor meu, então, ou alterando informações. Vamos supor que eu consiga aumentar mais um zero. Pensou, rapaz, do meu salário, né? Rapaz, que coisa boa. Tá errado, né? Então, eu não posso ter acesso a esse tipo de informação. Eu não posso ter acesso de tal forma que eu consiga alterar esse dado. Eu não posso nem ter acesso, nem posso alterar. Tá? Então, quando eu falo de proteger a informação, eu não estou falando pura e simplesmente de uma pessoa que não seja da empresa, uma pessoa que não trabalhe na empresa. Pessoas de dentro da empresa também não podem ter acesso a determinadas informações, certo? Então, nem alteração dessas informações. Então, a segurança da informação vem também com esse intuito. Então, segurança da informação, ela remete à ideia de que informações e ou conhecimentos estejam seguros e protegidos contra pessoas que não precisam ou não devam ter acesso a tais dados, né? Que era justamente o que a gente estava conversando. E aí, o que é que a gente entende por informação? A gente entende por informação todo e qualquer dado que tem algum tipo de valor para a organização ou para a pessoa. Então, quando eu falo de dados armazenados, eu estou falando de informação. Principalmente dados armazenados. Por quê? Porque hoje em dia, como eu estava falando para vocês, com todo o processo de digitalização, eu consigo, sim, ter uma grande quantidade de dados. Hoje em dia, as empresas conseguem produzir uma imensa quantidade de dados. Imagina quantos e quantos dados o Facebook, o Google, o Instagram não conseguem produzir em um minuto. Um minuto não, um segundo. Tá? Uma foto que você posta numa rede social tem ali algo em torno de 5 a 10 megas. Né? Imagina quantas pessoas não estão
gravando vídeos, postando fotos nesse exato momento, né? Pense nisso. Documentos impressos, né? A boa e velha folhinha, né? Também é visto como uma informação, assim também como as conversas nos mais diversos ambientes. Então, se eu estou conversando com você, se eu estou passando uma informação para você, e eu trabalho numa empresa e eu estou lhe passando a informação da empresa, isso é um dado que muito possivelmente, quem sabe, talvez, né, eu não deveria estar passando. Né? Então, a gente tem que entender como uma informação que deve ser protegida, como toda e qualquer informação que tem algum valor para a empresa. Né? Então, já vi, por exemplo, casos de escritórios de advocacia que simplesmente se negaram a dizer que não precisa, ou que não, vamos deixar para mais tarde um processo de digitalização. E, infelizmente, um belo dia foram assaltados, foi furtados, levaram computadores, né, queimaram papéis e tudo mais, e perderam todos os dados. Fato é que hoje as empresas precisam se preocupar com esse processo de digitalização, precisam se preocupar com o armazenamento de informações. Se hoje você tem um serviço de armazenamento na nuvem que lhe permite ter arquivos não mais no seu computador de forma física, mas sim, né, em servidores que estão lá, sabe-se lá onde, mas que sim, estão muito mais protegidos do que o seu computador, por que não fazer esse investimento? Né? Por que não você investir num processo desse, ao invés de correr risco de repente ter o seu computador furtado, por exemplo. Então, eu como professor, por exemplo, eu tenho minhas aulas gravadas numa hospedagem chamada Dropbox, algumas outras estão no Google Drive, né, e de tal forma que eu consigo ter acesso a várias aulas, né, ali puxando no material todinho ali da internet, né, em pastas pessoais minhas, né. Então, quando eu estou trabalhando com informações, a gente tem que entender que essas informações, elas podem ser tanto dados armazenados, como podem ser arquivos, né, documentos impressos, assim como também conversas em vários ambientes. E qual o cenário? Né? O que é que está acontecendo hoje em dia? Né? Por que as empresas hoje elas têm que se preocupar? Porque, galera, hoje em dia todo mundo está conectado à internet. Né? Se todo mundo está conectado à internet, todo mundo tem uma nova porta de acesso aos seus dados. Né? Então, as empresas hoje precisam se preocupar com esse tipo de situação. Muito recentemente, teve um ataque chamado ataque ransomware, que os hackers, né, e aí na verdade a gente fala hacker por ser popular mesmo esse termo hacker, mas hacker a gente entende como hacker como sendo o lado bom da história, tá? Quem é hacker, na verdade, ele procura utilizar as informações de forma positiva, né? Tanto que tem empresas como a Google, por exemplo, que oferece $10 mil caso alguém consiga encontrar uma falha, né, mostrar uma falha, e sim, tem que apontar, né, tem que provar que essa falha existe, para quem paga $10 mil para quem encontrar essa falha. Tá? Então, o hacker, ele na verdade é a figura que está ali para ajudar. Né? O cracker
que é o lado negativo da história, é o vilão da história, né? Então, teve um ataque ransomware, e aí os crackers estavam pedindo, e nesse ataque, na verdade, voltando aqui um pouquinho, os dados das pessoas eram simplesmente raptados, né? É como se levassem embora os seus dados e era cobrado, os crackers cobravam um valor, esse valor era um valor em Bitcoin, para poder você reaver esses dados, né? E aí esse ataque ele podia ter sido evitado se as empresas tivessem se preocupado em fazer atualizações no seu sistema operacional, né? O que não aconteceu, então várias empresas teve esse problema. Então, enfim, acabou acontecendo. Fato é que hoje em dia as empresas e também os usuários precisam se preocupar com a proteção dos dados. Então, hoje em dia uma empresa pode ser atacada, um usuário pode ser atacado. O usuário recebe, por exemplo, um e-mail um e-mail como se fosse um banco, né? Você recebe um e-mail como se fosse do teu banco. E pior, né? Tem gente que recebe, sei lá, o e-mail do Santander, sendo que a pessoa não tem conta no Santander, e o e-mail fala aqui, atualize seus dados cadastrais do seu banco, e a pessoa vai e clica nisso. Gente, banco não costuma enviar e-mail pedindo para cadastrar dados, tá? Você faz isso geralmente ou por meio do aplicativo do banco, ou então você indo diretamente até o banco, tá? Então fica a dica aí, se você por acaso recebe algum tipo de e-mail assim de banco, desconfie, tá? Desconfie bastante. E aí, como que as empresas estão sendo atacadas, né? As empresas, empresas e usuários, na verdade, são atacados por meio de fraudes, bots, spywares, né? Códigos maliciosos, páginas falsas, sendo que essa motivação ela pode tanto ser financeira, assim como também ela pode ser política. Financeira porque, de fato, muita gente quer tirar dinheiro, né, de alguém, claro. Muitos deles têm essa motivação de, se alguém está tentando pegar sua conta bancária, muito possivelmente é porque se alguém está querendo pegar dinheiro de você. E a motivação também é política, porque hoje você também tem um ativismo virtual. Então tem hackers, né, que costumam derrubar páginas e colocar mensagens em páginas de empresas privadas, empresas também do governo, páginas governamentais, justamente manifestando ali a sua opinião contrária a alguma coisa, né? Então fazendo ali a sua manifestação. Então, você tem assim duas formas de fato de ter movimentos, né, de ataques, né? Para quem não sabe, tá? Para quem não sabe, quando eu falo de fraude, a fraude ela pode acontecer de várias formas, tá? Pode ser fraude bancária, entre outras. Bots, geralmente são robozinhos ali que ficam tentando ter acesso ao seu computador, tá? Esses bots são robozinhos que têm atividades específicas, geralmente repetitivas. Sim, bots também podem se passar por pessoas. Você tem bots que respondem para você, são programados para lhe responder. A Magalu, por exemplo, é um bot. A Bia do Bradesco é um bot. Enfim, tem vários outros tipos de bots que estão ali para lhe auxiliar na hora de você, quando você está navegando. Mas, enfim, pode ter bots também que existem para fraudes, né? Spywares, que nada mais são do que programas espiões, tá? São programas que são destinados ali para poder espionar seus dados. Códigos maliciosos, que são geralmente códigos que são incluídos em sites ali para ter acesso a seus dados. Páginas falsas geralmente a gente chama de uma prática de phishing,
tá? O que é o phishing, a prática de phishing? A prática de phishing o phishing é como se fosse pescaria. Então essa prática aqui é você conseguir coletar dados das pessoas, né? Por meio de páginas falsas. Então, alguns fatores que podem influenciar os ataques ao usuário: pouco conhecimento, né? A pessoa não entende aquilo que é necessário para se proteger. Geralmente as pessoas acabam confundindo ali o virtual com o real. As informações que antes eram restritas agora aparecem online. Softwares desatualizados, então vulneráveis. Infelizmente tem gente que não atualiza o seu sistema operacional ou ainda o seu antivírus. Dados furtados, né? Dados online, assim como compartilhar o seu dia a dia em público, né? O pessoal esquece um pouco a ideia da privacidade. Antigamente tinha um software, né, que foi até adquirido pelo Facebook, que acho que era Foursquare o nome, que era uma prática muito grande das pessoas ficarem fazendo check-in. Hoje em dia as pessoas fazem menos check-in, geralmente o check-in está ali junto com a foto, né, você marca onde você está, mas muito antigamente era uma prática muito grande ficar fazendo check-in. E aí às vezes você adiciona pessoas ali nas suas redes sociais e você não sabe quem é quem. Então já aconteceu sequestro, já aconteceu rápido de pessoas, porque as pessoas estavam ali compartilhando seu dia a dia em público, fazendo check-ins, faz check-in quando sai de casa, check-in quando chega no trabalho, check-in quando chega na academia, e aí a pessoa tinha ali um rastro, né, do seu dia a dia. Né, e aí teve pessoas que infelizmente foram sequestradas por causa desse uso. Né. Fato é que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo também de situação. Bom, mas aí nós temos, dentro de qualquer política de segurança da informação, né, dentro de qualquer sistema que visa prover segurança da informação, os chamados princípios da segurança da informação. Quais são eles? Disponibilidade, integridade, confidencialidade, tá errado aqui, tá? Confidencialidade e também autenticidade. Cada um deles aqui, ele vai buscar reger uma parte ali de um sistema de segurança da informação. O primeiro dele, disponibilidade, ele visa garantir que um sistema vai estar disponível para acesso no momento desejado. Né? Então, como eu estava falando para vocês, se você quer, por acaso, acessar o teu aula online ou acessar um arquivo em qualquer lugar, é importante que você tenha confiança no sistema que você vai acessar. Então, se o sistema ele garante que você tem acesso à informação no momento desejado, então ele está garantindo ali para você a chamada disponibilidade. Um outro princípio que nós temos é a integridade. Né? A integridade garante que o conteúdo da mensagem ele não foi alterado ou violado indevidamente. Quando eu falo em integridade, eu estou verificando que a informação está chegando sim até o seu destino sem sofrer nenhum tipo de alteração. Então, a integridade ela vai garantir ali a exatidão da informação, né, por meio também de seus métodos de modificação, manutenção e também de validade. Ainda dentro da confidencialidade, né, obrigado, bom e velho, Ctrl+C, Ctrl+V, a confidencialidade está ali para garantir que a informação ela só será acessível por meio de pessoas autorizadas. Geralmente, quando a gente fala de confidencialidade, a gente está falando ali de proteção de informações que não deveriam ser divulgadas. Então, tem até aquela
brincadeira, né, da fórmula da Coca-Cola, que dizem que quando uma fábrica da Coca-Cola vai ser aberta, né, saem dois gêmeos em aviões diferentes e tudo mais, né, porque a fórmula não pode ser revelada, né? Mas, sim, essa ideia de confidencialidade, ela é muito importante, principalmente na indústria, tá? Então, tem cláusulas de confidencialidade para pessoas de alto escalão que trabalham na indústria, tem cláusula de confidencialidade para pessoas que trabalham no mercado financeiro. Quando uma empresa está próxima de divulgar um resultado, existe um momento de silêncio, né? Por quê? Para que a pessoa não acabe influenciando os outros investidores devido a uma informação prévia, né, que tenha sido soltado previamente. Então, existe todo um rigor, né, dependendo da função, né, existe todo um rigor para ser seguido para que a confidencialidade ela seja de fato seguida. E por fim, pessoal, nós temos a autenticidade que garante a identidade de quem está enviando a informação, ou seja, o não repúdio. E aqui é um ponto bem importante que a gente tem que tocar, pelo seguinte motivo. Quando você está entrando em um sistema, quando você entra em um sistema, você entra geralmente utilizando o login e uma senha, tá? Esse login e senha é de uso pessoal e intransferível. Quando você usa esse login e essa senha, significa que é você que está entrando no sistema. Os sistemas, eles costumam armazenar o que a gente chama, num arquivo que a gente chama de log, tudo aquilo que acontece no sistema. Então, se você entra com o seu usuário, é você que está entrando no sistema. Ah, mas se eu emprestar para fulaninha, para não sei quem, para fulano, para Beltrano, para Ciclano, o sistema vai entender que é você que está entrando no sistema. Então, todo e qualquer erro que o Ciclano, Beltrano, a fulaninha, Ciclaninha, enfim, ocasionar com o seu login e sua senha é de sua responsabilidade. Tá? Então, muito cuidado com esse tipo de situação, porque você pode, ao emprestar um login, você pode estar se prejudicando. Então, um outro ponto é que toda vida que você for deslogar por algum motivo da sua máquina, da sua estação de trabalho, sair, na verdade, você faça o logout. Tá? Se você vai ao banheiro, faça o logout. Se você vai sair para almoçar, faça o logout. Se você terminou uma venda, faça o logout para que outra pessoa não acabe utilizando o sistema por você. Porque se algo acontecer de errado durante o uso de outra pessoa, a culpa vai ser sua. Tá? Escute bem o que eu estou lhe falando. Então, algumas perturbações que podem acontecer quando se trata de sistemas de informação. A primeira delas é interrupção. Né? Quando eu tenho uma interrupção, eu estou, na verdade, perdendo o quê? Estou perdendo a disponibilidade. Por quê? Porque antes a informação saía de sua fonte e chegava até o seu destino seguindo o fluxo normal. Se ela não chegou, é porque houve aí uma interrupção. Né? Então, a pessoa que está aqui, que vai utilizar essa informação, não tem mais essa informação disponível para ela. Então, tem uma perda da disponibilidade. Quando uma mensagem ela é modificada, que significa que ela passou por outra pessoa. E aí, se essa informação ela é também confidencial, significa que, ao mesmo tempo, teve duas perturbações aí, né? Ou melhor, teve duas perdas de princípios aí. O primeiro é a perda da confidencialidade e, em segundo, a perda da integridade. Da confidencialidade, porque se a informação era confidencial e passou aqui por uma pessoa, você está perdendo ali a confidencialidade. Como a mensagem ela foi alterada, está perdendo então a integridade.
Algo semelhante acontece com a fabricação. Ela não perde a confidencialidade porque a mensagem foi fabricada, então foi alguém se passando por outra pessoa, por exemplo. Né? Então perde a integridade porque aquela mensagem ela foi alterada e chegando até o seu destino de forma que não deveria chegar. Já a interceptação é uma perda da confidencialidade, por quê? Porque uma outra pessoa teve acesso à informação. Pessoa essa que, bom, muito possivelmente não deveria ter acesso à informação. Rapidamente aqui, para a gente poder ir caminhando aqui para o encerramento da nossa aula, alguns tipos de malwares que nós temos vírus, que parasitam os arquivos, né, ou programas, worms, que não dependem de hospedeiros, mas, enfim, modificam o sistema operacional, geralmente abrindo portas aí no sistema operacional. Tem o port scan, né, que nada mais é do que o scanner de portas, que são programas que executam varreduras procurando portas abertas, tá? Essas portas abertas, elas, se estão abertas, elas acabam dando acesso, podem dar acesso a outras pessoas, né? A crackers, por exemplo. Softwares espiões, né, que coletam informações sobre o usuário. O screen logger, que tira print da tela na posição do mouse. Então, por exemplo, se por acaso você está ali colocando a senha do seu banco, clicando naqueles numerozinhos no teclado virtual, achando que você está protegido, bom, sinto lhe informar, talvez você não esteja nem tão protegido assim, porque pode ser que no seu computador tenha um screen logger, ok? Então, sim, tem forma também de burlar o teclado virtual. A gente tem que sempre pensar, né, que as empresas, elas precisam se preocupar com hackers, né, precisam se preocupar com invasões, vírus, cavalos de Troia. As empresas têm que lembrar que tem dois lados aí. Você tem o lado humano, né? Você tem outras pessoas que estão do outro lado tentando invadir o computador, e sim, essas pessoas têm também conhecimento, né? Então, da mesma forma que elas estão estudando para criar novos vírus, né? Aperfeiçoando novas invasões, procurando novas falhas, as empresas também têm que procurar formas de se proteger, né, para que não fique eternamente vulnerável, né? Então, a gente tem que saber que nem toda técnica, né, é sofisticada por muito tempo, né? Muito possivelmente vai existir um outro software, uma nova falha e por aí vai, né? E novas falhas, elas representam ali uma vulnerabilidade, né? Ah, professor, então eu não vou utilizar a internet, eu não vou utilizar um sistema no meu negócio. Não é isso, né? Mas você precisa sim, sem dúvida alguma, estar ali sempre preparado, sempre fazendo novas atualizações ali na sua máquina, no seu sistema, para poder resolver seus problemas ali, ok? Então, galera, encerro por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês realmente tenham aproveitado esse momento. Para mim é sempre muito gratificante estar aqui gravando vídeos para o Centro Universitário Ateneu. É um grande prazer, como já falei. Então, até o próximo vídeo, até a próxima disciplina, se Deus quiser. Um forte abraço e, como eu sempre digo para vocês, acessem o AVA, acessem o ambiente virtual de aprendizagem, tá? Conversem com o seu tutor, que ele vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Então aproveitem o tempo de vocês na internet, né? Usem da melhor forma possível, né? Usem para estudar, usem para obter informações. Galera, um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima. Fui!